Muito bem, vamos então para a meditação da Palavra de Deus e nós vamos neste momento estudar mais um modelo de oração poderosa. Hoje nós vamos falar sobre orando por sabedoria. Vamos aprender com o rei Salomão como orar por sabedoria. E durante esta campanha nós vamos estar estudando orações poderosas. E o que são as orações poderosas? São as orações que receberam respostas da parte de Deus. E se essas orações receberam respostas, é porque quem orou, as pessoas que oraram, acessaram o coração de Deus de uma maneira que Deus se agradou da oração deles a ponto de lhes trazer respostas. E hoje nós vamos olhar para a oração de Salomão e ver como que Salomão orou, o que fez ele buscar a Deus desta maneira e como que Deus respondeu à oração deste servo do Senhor. Nosso texto bíblico é 1 Reis, capítulo 3, do versículo 6 ao versículo de número 9. Então, os pontos daquilo que eu vou falar hoje, principalmente na segunda parte da oração de Salomão, os pontos que eu e você devemos utilizar no nosso momento de oração para esta semana. Então nós vamos ler 1 Reis capítulo 3, versículos 6 a 9. Salomão respondeu: Tu foste muito bondoso para com teu servo, meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tu sustentaste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. E aí Salomão pede: Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, a teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem pode governar este teu grande povo? Então Salomão aqui está pedindo a Deus sabedoria, discernimento para poder governar Israel. Quero trazer para você algumas questões preliminares sobre sabedoria. Em primeiro lugar, todo problema é um problema de sabedoria. Há um escritor, um pastor que diz sempre esta frase: você não tem nenhum problema. Todo problema que você tem é um problema de sabedoria. Você não tem problema de finanças. O que você tem é falta de sabedoria para lidar com as finanças. Você não tem problemas de relacionamento. O que você tem é falta de sabedoria para lidar com os relacionamentos. Então, a sabedoria é a capacidade de resolver questões que naturalmente, apenas com uma capacidade humana e cognitiva, nós não temos. Então, sabedoria é algo mais subjetivo, é algo que está além, é aquilo que Deus nos dá. Segundo lugar, hoje nós temos muita informação e conhecimento, mas muito pouca sabedoria. É interessante isso, queridos, porque nós vivemos na era da informação. Há muitas pessoas hoje que acham que por ser bem informadas, elas já podem resolver os problemas. A informação é apenas o primeiro passo. Depois, o segundo nível é o conhecimento. Quando nós pegamos a informação, processamos ela e abrigamos ela cognitivamente. E conseguimos, a partir daquela informação, elaborar vários tipos de conhecimento. Porém, informação e conhecimento não são o suficiente. Nós estamos vivendo, por exemplo, um momento de caos, nós estamos vivendo um momento de tensão, nós estamos vivendo um momento de conflito. No mundo inteiro, o que nós mais temos hoje é informação e conhecimento. Nós nunca tivemos tanta informação como nós temos hoje. Nós nunca tivemos tanta informação como nós temos hoje. Hoje, uma criança, ela consegue ter acesso, ou ela tem informação, que ela tem mais informação do que o seu bisavô, o seu avô e o seu pai tiveram junto. Estava vendo um especialista falar sobre isso, ele disse o seguinte: hoje uma criança com 10 anos, ela tem mais informação do que o imperador de Roma tinha na sua época, no auge do Império Romano. Então nós vemos hoje uma geração que tem muita informação,
Mas informação não é o suficiente. Há muitas pessoas que são como beija-flor, né? Pega um pouco de informação aqui, um pouco de informação ali, outro pouco de informação acolá, mas não consegue muitas vezes juntar essas informações para elaborar um conhecimento, mesmo porque muitas das informações que hoje estão disponíveis servem para muito pouca coisa, não é? Então o fato de você ser uma pessoa que tem muita informação, isso não quer dizer nada. Bom, mas transformou a informação em conhecimento, esse já é um bom nível. Mas você há de convir comigo que hoje não falta informação e não falta conhecimento. Principalmente nesses dias em que nós estamos vivendo, o conhecimento ele tem sido canalizado para dentro da sua casa, está sendo canalizado através das redes sociais. Nunca tanta oportunidade, por exemplo, de cursos online nós tivemos como temos hoje, e muito conhecimento de graça, através de áudio, através de vídeo, através de textos, através das mais variadas plataformas. Mas o que falta hoje, pastor? Sabedoria. A sabedoria é a capacidade de você pegar a informação e o conhecimento e aplicá-la da maneira certa, na ocasião certa e no tempo certo. Sabedoria é a capacidade de pegar a informação, o conhecimento e aplicar da maneira certa, na ocasião certa e no tempo certo. Sabedoria é essencial. E o que nós estamos vendo hoje nos governos, o que nós estamos vendo hoje na vida daqueles que lideram, muita capacidade, muita tecnologia. Muitas vezes nossas decisões estão sendo pautadas na ciência. As nossas decisões estão sendo pautadas através de especialistas. E por favor, eu não estou aqui menosprezando a ciência e menosprezando os especialistas. Eles fazem o que eles têm que fazer, que é dar os dados, que é dar as informações. Mas aqueles que têm que tomar decisões não podem tomá-las apenas na informação e no conhecimento. Eles precisam de sabedoria. E é isso que Salomão, que era um homem que precisava tomar decisões, ele pede a Deus capacidade de discernir entre o certo e o errado. Número 3, nem toda sabedoria é saudável. Nós temos aí muita sabedoria que ela não é saudável. Preste atenção, o apóstolo Tiago disse que os comportamentos revelam qual é a fonte da sabedoria dessas pessoas. Vou repetir, o comportamento revela qual é a fonte de sabedoria que uma pessoa busca. Tiago diz o seguinte: mas se em seu coração há inveja amarga, ambição egoísta. Então Tiago está dizendo que um comportamento que é caracterizado por inveja e por ambição egoísta, e também ele fala, um coração onde há inveja, ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras. Então aqui ele está falando de 4 coisas: inveja amarga, ambição egoísta, vanglórias e mentiras. Ele diz que esses 4 comportamentos, pessoas que se comportam desta maneira, a fonte de sabedoria deles não é divina. Tiago está dizendo, essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto. E o que nós vemos hoje, cada vez mais na nossa sociedade, cada vez mais nos nossos governantes? Inveja amarga, ambição egoísta, vanglória e mentira. O Brasil hoje vive um desfile de vaidades, para saber quem é que manda mais, para ver quem é que tem mais poder, para ver qual é o poder que resiste mais, qual é o poder que tem mais capacidade. Por quê? Essas pessoas não estão buscando sabedoria na fonte certa.
Tiago diz que esse tipo de comportamento é gerado por uma sabedoria que não vem do alto. E Tiago caracteriza essa sabedoria que gera esses comportamentos com 3 coisas. Ele diz que essa sabedoria é terrena, é mundana e é maligna. Sabedoria que gera inveja amarga, ambição egoísta, vanglória e mentira é terrena, mundana e demoníaca. E aí ele diz: pois onde há inveja e ambição egoísta, há também confusão. O que está acontecendo no nosso Brasil, queridos? Confusão e toda espécie de males. Então, aquilo que tem gerenciado a vida de muitas pessoas, de muitos líderes e políticos no Brasil, é uma sabedoria terrena, mundana e demoníaca. Não só na esfera política, mas em diversos níveis de liderança hoje, é esse tipo de sabedoria que tem inspirado a vida de muitos líderes. 4º lugar, sabedoria saudável, ela vem de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 5 diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Se você precisa de sabedoria, peça a Deus. Tiago 3,17. No versículo 16, ele disse que o tipo de sabedoria que não vem do alto, ela é terrena, mundana e demoníaca. Mas no versículo 17 ele diz: a sabedoria que vem do alto, antes de tudo, é pura, pacífica, amável, disposta a crer, cheia de misericórdia, é fruto de boas obras, não mostra favoritismo e é sempre sincera. Olha a diferença das qualificações da sabedoria que vem de Deus. É isso que nós estamos precisando buscar nos nossos dias. Número 5, sabedoria é um dom do Espírito Santo. A verdadeira sabedoria é um dom do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 7 e 8, Paulo aqui vai falar sobre os dons espirituais, e um dos dons é esse: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Deus nunca dá dons por causa daquele a quem Ele dá. Deus sempre dá dons para abençoar o todo, a comunidade, a sociedade. Cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria. Então, Paulo está dizendo que sabedoria é um dom do Espírito. Isaías capítulo 11, versículo 2, aqui está falando sobre o Messias, aquele que reinaria, não é? Aquele que haveria de governar. Então, o profeta Isaías aqui está falando que uma das unções que Deus traz sobre aqueles que têm que exercer influência é a unção da sabedoria. Isaías está dizendo que repousaria sobre o Messias, o Espírito do Senhor repousará sobre ele. E que tipo de Espírito? Isaías diz: o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, e o Espírito que dá conhecimento e temor. Veja bem, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, conselho e poder, conhecimento e temor do Senhor. Sabedoria e entendimento, conselho e poder, conhecimento e temor do Senhor. Que o Espírito de Deus traga esta unção de sabedoria sobre a minha e sobre a tua vida, em nome de Jesus. Porque nós precisamos tomar decisões, precisamos resolver problemas, principalmente neste momento de tensão que nós vivemos, mais do que nunca nós precisamos de sabedoria. Número 6, a Bíblia diz que sabedoria deve ser uma obsessão. Irmãos, quando eu li esses textos que eu vou compartilhar com você, eu me senti, vamos dizer assim, um miserável, porque nós muitas vezes estamos correndo atrás e estamos tendo obsessão pelas coisas erradas. Nós estamos correndo atrás e tendo obsessão pelas coisas erradas. E os textos que eu vou ler para você, que está no livro de Provérbios, está dizendo que talvez a principal obsessão nossa na terra é a obsessão por sabedoria. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje
uma das coisas pelas quais as pessoas são mais ambiciosas é dinheiro, é riqueza. Mas olha o que Provérbios diz. Provérbios capítulo 2, versículo 4. Se procurar a sabedoria como se procura a prata, e buscá-la como quem busca o tesouro escondido. Provérbios capítulo 3, versículo 13 e 15. Como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento. Por quê? Pois a sabedoria é mais proveitosa que a prata e rende mais do que o ouro. Ela é mais preciosa do que rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. Nós estamos tendo obsessão pelas coisas erradas. Provérbios 8, 10 e 11, esse é o capítulo em que o escritor está tomando a voz da sabedoria, e é como se a sabedoria estivesse escrevendo Provérbios 8, versículo 10 e 11 diz o seguinte: a sabedoria dizendo, gente, prefiram a minha instrução do que a prata, e o conhecimento que eu dou prefiram mais do que o ouro puro, pois sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar se compara a ela. Provérbios capítulo 16, versículo 16. É melhor obter sabedoria do que ouro, é melhor obter entendimento do que prata. Então sabedoria tem que ser uma obsessão na minha e na sua vida. Antes de querermos buscar outras coisas, antes de querermos angariar e ter outras coisas, nós precisamos buscar sabedoria. Inclusive a Bíblia diz, de nada adianta você ter obsessão por dinheiro, por recurso, ou você querer ter qualquer outra coisa, se você não tiver sabedoria para lidar com ela. Provérbios 17, 16 diz, de que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria? Olha as pessoas que ganham na loteria. Elas ficam ricas muito rápido e voltam a ficar mais pobres mais rápido ainda. Por quê? A grande maioria passa a ter dinheiro, mas não tem sabedoria. Faça da sabedoria uma obsessão na sua vida. Agora, nessa segunda parte da mensagem, eu quero trazer para você então como podemos orar por sabedoria, de acordo com aquilo que Salomão nos ensina. Então, como podemos orar por sabedoria? Como Salomão orou por sabedoria? Número 1, Salomão reconheceu que tinha uma missão dada por Deus. Eu e você recebemos uma missão da parte de Deus, eu e você recebemos grandes responsabilidades da parte do Senhor. Olha o que diz 1 Reis, capítulo 3, versículos 6 e 7, que nós já lemos. Salomão respondeu, tu foste muito bondoso para com o teu servo, meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração, tu sustentaste grande bondade para com ele. Aí Salomão diz, e o Senhor deu a Davi um filho que hoje se assenta no seu trono, se referindo a ele mesmo. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi. Salomão está dizendo, o Senhor deu ao meu pai um filho para que o sucedesse no trono. O Senhor me fez reinar em lugar de meu pai Davi. Salomão aqui está reconhecendo que ele tem uma missão. Ele tem uma missão de continuar o reinado de Israel, de continuar a partir de onde o seu pai Davi parou. Por exemplo, Davi queria muito construir o templo, e Deus disse para Davi que ele não seria o construtor, mas Salomão, que o sucederia, é quem construiria o templo, a casa de Deus em Jerusalém. Então Salomão aqui entende a grandeza da missão da sua vida. Ele sabe que Deus tinha propósitos específicos, extraordinários para a vida dele. Queridos, todos nós temos um projeto, um propósito e uma missão de Deus para nós, e nós precisamos de sabedoria para cumprir a missão de Deus para a nossa vida. Então a primeira coisa que Salomão faz
ao orar por sabedoria, é reconhecer que ele tem uma missão. E eu quero te perguntar, você já reconheceu, você já descobriu, você já identificou qual é a missão de Deus para a sua vida? Em segundo lugar, Salomão sabia da grandeza do desafio da sua missão. Ele não somente conhecia a sua missão, mas ele conhecia a grandeza e a abrangência, o desafio que era aquela missão. Versículo 8 e 9 do capítulo 3 de 1 Reis, ele diz: teu servo está aqui entre o teu povo, o povo que escolheste. E ele diz o seguinte: este povo é tão grande que nem se pode contar. Depois ele diz: pois quem pode governar este teu grande povo? Salomão está diante de um grande desafio. Talvez eu e você não tenhamos o mesmo nível de responsabilidade de Salomão, mas nem por isso os desafios da nossa missão, daquilo que Deus colocou nas nossas mãos, não seja grande. Quero que você guarde isso. Toda missão dada por Deus, ela é grande demais para você fazer sem Deus. Toda missão dada por Deus, ela é grande demais para você fazer sem precisar de Deus. Se aquilo que é a tua missão, você vai fazer sem precisar de Deus, ela é pequena demais e, consequentemente, acredito que não foi dada por Ele. Porque toda missão dada por Deus, eu e você precisamos dele para cumpri-la. Se o que você faz, você não precisa de Deus, é porque ela não é grande o suficiente e não foi recebida da parte de Deus. Tudo aquilo que Deus nos mandou fazer, nós precisamos dele para cumprir. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Número 3, Salomão reconheceu as suas limitações. Ele recebe uma missão, a missão é grande e desafiadora e ele sabe que ele tem limitações. Versículo 7 do capítulo 3, ele diz: mas eu não passo de um jovem, eu não sei o que fazer. Salomão estava no trono, Salomão tinha que governar e ele diz: eu sou inexperiente, eu sou jovem, meu conhecimento, a minha capacidade é limitada. E eu vou ser bem sincero, Deus, eu não sei o que fazer para cumprir esta missão. E diante de todo esse desafio, diante de tudo que ele tinha, ele vai pedir algo a Deus. E por que ele vai pedir algo a Deus? Porque anteriormente a Bíblia diz que Salomão agradou o coração de Deus, e Deus aparece a Salomão em sonho, e Deus diz: Salomão, eu tenho me agradado da sua conduta diante de mim, do seu coração diante de mim. Pede-me o que você quer. Me faça um pedido. Eu quero abençoar a sua vida. Então Salomão, diante da grandeza de todos os desafios que ele tinha, ele é um sniper, vamos dizer assim. Ele é certeiro naquilo que ele pede. E olha então o que ele pede. Salomão pede sabedoria. Eu vou ler com você 1 Reis 3 e 9 e depois 2 Crônicas 1 e 10. 1 Reis 3 e 9, Salomão diz: dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem pode governar este teu grande povo? 2 Crônicas 1 e 10, dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar esta nação, pois quem pode governar este teu grande povo? Então esses dois versículos falam daquilo que Salomão pediu. Primeiro, um coração cheio de discernimento. Para quê? Para governar. Um coração capaz de distinguir entre o bem e o mal, o que é justo e o que é injusto. Sabedoria e conhecimento para liderar a nação. Discernimento, capacidade de distinguir, sabedoria e conhecimento. Para quê? Para cumprir a missão dada por Deus na vida dele. E depois que Salomão faz esta oração, ele pede para Deus a capacidade de cumprir o propósito de Deus. Ele pede a Deus a capacidade
de discernir entre o bem e o mal, de conseguir fazer a leitura dos ambientes, a leitura da realidade, ver com clareza aquilo que não estava claro, ter discernimento diante de momentos de indecisão, momentos nebulosos, momentos em que parece que as neblinas existenciais estão impedindo de vermos com clareza. Salomão disse: Senhor, eu quero ver a realidade, não daquilo que as coisas apresentam, mas daquilo que de fato elas são. Irmãos, uma das coisas que Satanás mais tem a capacidade é de ser um ilusionista. A Bíblia diz que ele se transfigura, ele se disfarça em anjo de luz, ele torna os ministros dele parecendo com ministros de justiça, mas na verdade há uma coisa maligna naquela essência, e nós precisamos de discernimento para enxergar e sabedoria para sabermos nos conduzir. O que eu e você precisamos muito neste momento, para as tomadas de decisões, para este momento e para os próximos dias e anos da nossa vida, nós não podemos sair tomando decisões de qualquer maneira, nós não podemos sair falando qualquer coisa, nós não podemos sair postando qualquer coisa, senão nós corremos o risco de tropeçar, de cair. Nós precisamos de um coração cheio de discernimento, nós precisamos de um coração que tenha a capacidade de distinguir entre o bem e o mal, nós precisamos de sabedoria, nós precisamos de conhecimento, mais do que nunca precisamos disso para agora e para o futuro. E quando Salomão, ele não pede a Deus poder e influência, ele não pede para Deus fama, ele pede capacidade para cumprir a sua missão, sabedoria. O que Deus fez? Por isso que ela é uma oração poderosa. A Bíblia diz que Deus respondeu à oração de Salomão. 1 Reis 3, 10 e 11 diz: o pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Que o Espírito Santo nos ajude a fazermos pedidos que agradem o coração de Deus. Por isso Deus lhe disse: já que você pediu isto, pediu o quê? Sabedoria, né? Pediu isto, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas você pediu discernimento para ministrar a justiça. Deus deu a Salomão o que ele pediu. Primeiro, sabedoria. Farei o que você pediu, e lhe darei um coração sábio, capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Primeira coisa que Deus deu para Salomão, o que Salomão pediu. Segundo lugar, Deus deu o que Salomão não pediu, fama e riqueza. Versículo 13 do capítulo 3. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E Deus também lhe fez uma promessa condicional: vida longa mediante obediência. Versículo 14. E se você, além de sabedoria, além de riqueza e de fama, que eu já te dei, já vou te dar, e se você andar nos meus caminhos, obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu vou prolongar os dias da sua vida. Essa é a oração poderosa de hoje. Que eu e você possamos pegar todos estes itens da oração de Salomão e colocar nas nossas orações durante essa semana. Sobre o que você vai orar? Primeiro, Senhor, qual é a missão que o Senhor tem para a minha vida? Segundo lugar, Senhor, qual é a grandeza desta missão? Terceiro lugar, reconhecer que você, por si mesmo, eu, por mim mesmo, não temos capacidade de cumprir essa missão. Em quarto lugar, vamos pedir sabedoria. E tenha certeza que Deus responderá às nossas orações por sabedoria. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Receba essa palavra de Deus sobre você nessa oportunidade, em nome de Jesus.